Antena 1. Está na hora do Portugal em direto, emissão de segunda-feira, último dia deste mês de fevereiro, 29 de fevereiro. Uma emissão especial a partir de Trás-os-Montes e tudo, Cláudia Costa, por causa de uma ponte. Imagina uma espécie de cicatriz em cimento a rasgar o verde e o castanho da paisagem florestal a poucos metros da fronteira de Espanha. A ponte da Açoreira, situada entre os concelhos de Montalegre e de Chaves, está pronta desde 2013, custou 450 mil euros, mas não funciona, nunca funcionou, porque não tem acessos. Uma ponte que não leva nem traz, uma ponte que não liga nem separa, não ata nem desata, não aquece nem arrefece. Aqui está enterrado dinheiros de fundos comunitários e está também enterrada a pretensão de 2 concelhos do distrito de Vila Real de desencravarem uma estrutura que não leva a lado nenhum. Já lhe chamaram a ponte da indignação e da malvadez. Um monumento ao centralismo e à desestruturação do Estado foram apenas algumas das expressões utilizadas, mas há mais, muitas mais. E é a 1 quilómetro e qualquer coisa desta ponte que nós nos encontramos. Montamos estúdio junto à lareira, literalmente, do Café Cabaço, ao lado da Junta de Freguesia de Vilar de Perdizes, e só não nos instalamos no meio da ponte porque, para além de estar a chover e de, em alguns pontos da região, estar também a nevar, os acessos são praticamente intransitáveis. Para lá chegar só de jeep. Mas através da rádio, através desta rádio que liga Portugal, nós vamos dar-lhe a imagem de uma ponte que não tem carros, nem pessoas, nem trânsito, nem vida. É um pedaço de betão no meio do monte. De um lado fica o município de Montalegre, do outro lado o município de Chaves. Comigo nesta mesa deste café, com a lareira aqui ao nosso lado, passo a apresentar os nossos convidados, o secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, José Mendes, o presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, o presidente da Câmara de Chaves, António Cabeleira, e o reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Fontainhas Fernandes. Muito obrigada aos 4 por terem aceitado este repto convite da Antena 1 de fazerem estas curvas e contracurvas, alguns deles, tal como nós, para chegarmos aqui. Ora, mas importa desde já captar uma primeira reação das 4 pessoas que estão comigo nesta mesa. Sr. Secretário de Estado, começava por si. Que comentário é que a imagem desta ponte lhe merece? Quando se olha para uma ponte destas, bom dia antes de mais, a ideia que fica é que há ali sucesso e insucesso. Há sucesso porque, apesar de tudo, e a partir do poder local, nomeadamente das câmaras municipais, foi possível mobilizar investimento, foi possível mobilizar verbas do Interreg para se construir aquela ponte que com certeza fazia parte de uma determinada estratégia. Agora, onde é que está o insucesso? É que o nosso sistema de planeamento regional e nacional falhou. Falhou, sobretudo, na sua capacidade de se articular com o poder local e com o planeamento local. Ou seja, não faz sentido que ter-se feito aquele investimento na ponte não se tenha garantido a respectiva conectividade essa, e aí é que está a articulação entre os diferentes níveis de planeamento, que é absolutamente necessária para garantir, enfim, para um projeto de desenvolvimento e um projeto de retenção de população numa região de densidade mais baixa e onde isso é absolutamente fundamental. Portanto, de facto, eu diria que aquilo que é preciso rever não é, enfim, quem fez a ponte, mas é porque é que falha o sistema de planeamento e que faz com que estas coisas assim aconteçam. Faço a mesma pergunta ao reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Fontainhas Fernandes. Sr. Reitor, que comentário lhe merece a imagem desta ponte? Muito bom dia a todos, agradeço o convite e gostaria de dizer que para mim é um símbolo que pode ser analisado em 3 aspectos. Primeiro, que há um novo paradigma na utilização dos fundos comunitários, do ponto de vista estrutural. Segundo, é preciso pensar o país como um todo e é necessário mais planeamento, e aqui o planeamento falhou. E as questões do desenvolvimento. Há outras pontes que foram iniciadas e que têm que ter consequências. É preciso ter uma visão integrada do território e julgo que agarrar neste exemplo, neste símbolo, pode ser um bom ponto de partida para pensar o país de forma diferente. E é isso precisamente que nós queremos fazer. Aos 2 autarcas, pergunto ao Presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, esta imagem para si é uma imagem com que se depara todos os dias, ainda assim, que comentário lhe merece a imagem desta ponte? Em 20 segundos. Causa dor. É a ponte da ideia errada de uma Europa que faliu e que não se conseguiu consolidar, a Europa da harmonização dos povos e da consolidação e da coesão, e a ideia também
da desestruturação do Estado. O Estado muito localizado em Lisboa, muito centralizado, e que não sabem lá ninguém que esta ponte que existe, porque se houvesse estruturas descentralizadas com capacidade de decisão, naturalmente que não teríamos chegado a esta pouca vergonha de termos esta ponte a 50 metros da linha de fronteira, com que os nossos amigos galegos irão rir-se toda a vida e dizer mais uma vez... Somos alvo nesta altura de chacota, da chacota, sim, por claro. parte do lado espanhol. Claramente, esta gente não sabe governar-se. É isso Como que já dizem. se dizia há muitos anos atrás. Sr. Presidente da Câmara de Chaves, António Cabeleira, que comentário, ao fim destes anos todos, ainda assim, que comentário é que esta ponte, a imagem desta ponte lhe merece? Muito bom dia a todos. Eu não subscrevo as palavras do meu colega de Montalegre. Não é uma ponte para ficar assim toda a vida. Naturalmente que isto vai ter solução. Vai? Vai ter solução, vai ter que ter solução. Mas subscrevo as palavras do Sr. Secretário de Estado na medida que o que falta aqui é planeamento nacional e regional. Absolutamente. Porque aqui o Estado até devia ter ficado satisfeito porque os autarcas juntos conseguiram fazer uma obra que devia ter sido o Estado a fazer. Porque quando se planeia uma rede de autoestradas, quando se planeia equipamentos fundamentais para a população, como são os equipamentos de saúde, o hospital, tinha que se garantir boa acessibilidade a toda a população que são servidos por esses equipamentos ou por essas infraestruturas. E Montalegre, esta estrada devia ser classificada como estrada nacional e, como tal, ser responsabilidade do Estado garantir uma boa acessibilidade ao concelho de Montalegre, quer ao nó da autoestrada, quer ao hospital. Isso não acontece, portanto, a legenda, se tivesse que fazer uma legenda para esta ponte, qual era? A ausência de planeamento. Muito bem. Portanto, nacional, atenção. Ausência de planeamento local, nacional, ficou bem expresso. Ora, o nosso objetivo, e para que os ouvintes também percebam, é a partir desta ponte olhar para o futuro, até porque pontes como estas existem mais pelo país, infelizmente, abordarmos questões como a descentralização de competências, o ordenamento do território, os desafios do interior, a fixação de populações e a capacidade de dar a volta ao texto. Antes disso, se calhar convém fazermos aqui um pouquinho de história. Sr. Presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, já alguém disse que começar uma estrada pela ponte é como começar uma casa pelo telhado. Como é que isto foi possível e em breves linhas, como é que foi o processo? Na altura, era por aí que tínhamos necessariamente que começar. A Comissão Europeia deu os 450 mil euros, em não é? função do fundo financeiro disponível àquele momento, e era preciso dar aqui uma prova de que efetivamente se tratava de um investimento intermunicipal e, face ao montante disponível na altura, avançou-se com a ponte. Agora, havia, de facto, a obrigação de quem financiou a fonte, as estruturas do Estado que estão dentro deste assunto, imediatamente deviam localizar isto como sendo um problema ou sendo aqui um desígnio que naturalmente não podia ser interrompido, tinha que ter continuidade. Quando diz quem designou a ponte, está a falar da Comissão Europeia. Convém referir que, na altura, os fundos comunitários apenas permitiram fazer esta ponte, contando depois que de Bruxelas viesse mais dinheiro para construir os acessos. E não estamos a falar de pouco dinheiro, estamos a falar de 7 milhões de euros para fazer a estrada, isto sem contar com as expropriações. Sr. Presidente da Câmara de Chaves, o que falhou depois foi isto, foi o resto, e por isso é que temos aquela obra de arte. Há pouco o reitor da Universidade de Trás-os-Montes, Doutor, antes de começarmos este programa, referia-se à ponte como uma obra de arte no sentido de estar ali cristalizada. Foi isso que falhou? Falhou a sequência no novo quadro comunitário de apoio. Voltando ainda um pouco atrás, em breve palavra, dizer que aquilo que a Câmara Municipal de Chaves e de Montalegre fizeram foi uma gestão de oportunidade. Havia oportunidade de conquistar no programa Interreg a construção da ponte, fizemos a gestão de oportunidade e construímos. Faltou o planeamento para garantir que no novo quadro comunitário de apoio a ponte teria que ter continuidade. E o planeamento falha a nível nacional, mas falha também aqui em Bruxelas, porque Bruxelas, tanto quanto sei, não admitiu que
Portugal tivesse acesso a financiamento para infraestruturas rodoviárias, só mesmo aquilo que, ou seja, que é designado no pela atual última quadro milha. comunitário de apoio, as infraestruturas rodoviárias não estão pura e simplesmente não estão, mas contempladas. Mas tinha que haver casos de exceção como este o caso. Porque se foi admitido que a ponte fosse apoiada num quadro comunitário de apoio, está-se no novo período de programação, neste caso, e como exceção, tinha que ser admitido que ela ficasse concluída. Sr. Secretário de Estado concorda com esta exceção à regra? Eu penso que esta exceção deveria ter sido contemplada, mas também é preciso perceber e sermos capazes de fazer alguma autocrítica, e até estou à vontade para dizer, porque o quadro foi negociado pelo governo anterior. É que, de facto, Portugal, ao longo dos últimos anos e, sobretudo, dos últimos 2 quadros comunitários de apoio, entrou numa espiral de investimento em infraestrutura rodoviária pelo país todo, alguma da qual hoje demonstra-se pelas cargas de tráfego que suporta que era razoavelmente desnecessária, para não dizer completamente desnecessária, e este desalinhamento das prioridades fez com que alguns projetos, como é o projeto em causa, aqui claramente do meu ponto de vista, descessem de prioridade. Agora, quem está do lado da Comissão Europeia, enfim, aquilo que diz é as prioridades são definidas no país, portanto gastaram o dinheiro onde não deviam ter gasto e agora não há dinheiro para estradas. Isto para moderar um bocadinho aquilo que é o posicionamento da Comissão Europeia face à continuidade dos investimentos em infraestruturas rodoviárias. Bom, em todo o caso, e dito isto, eu acho que, enfim, este tipo de situações têm que ser resolvidas em Portugal em sede de Orçamento de Estado. E, portanto, não me parece que a solução para o futuro do país seja, se não há financiamento comunitário para o investimento A ou para o investimento B, esse investimento nunca se vai fazer. Mal seria Portanto, de nós. acha que é via Orçamento de Estado que estes acessos, a ligação desta ponte que atualmente não leva nem traz, não ata nem desata, é por essa via que os acessos vão ser feitos? Eu acho que estando perfeitamente comprovado de que a ligação é necessária, terá que haver qualquer convergência de esforços dos recursos nacionais, daí eu ter feito a referência ao Orçamento de Estado, com os recursos locais, nomeadamente as câmaras municipais. Está disposto para ser intermediário neste assunto? Esta não é uma área que eu tutelo, não é? Eu sei que sim, mas tem muito trabalho desenvolvido anteriormente no desenvolvimento regional, tem muito trabalho nessa área. Está disposto para ser um interlocutor? Com certeza, quer dizer, enquanto membro do Governo, naturalmente, que é a minha obrigação ouvir, enfim, e naturalmente tramitar aquilo que é as aspirações e aquilo que são as necessidades constatadas e, naturalmente, dando a minha opinião, vai levar quer técnica, daqui quer política. Apontamentos para Lisboa? Com certeza que sim. E vai falar com quem de direito relativamente a isso? Com certeza sim, tal como os senhores autarcas. Os senhores autarcas estão aqui com o dedo no ar, ficaram satisfeitos com esta resposta? Eu depois queria ir aqui ao reitor, antes de irmos para a reportagem. Sim, satisfeitos, e agradecemos essa vontade de intermediação. Devo, porém, dizer que os 2 autarcas, Montalegre e Chaves, têm já pendente um pedido no Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas para ver se, conseguimos do MAG ou do residual que possa haver na bolsa do Orçamento de Estado, algo que possibilite criar-se aqui um bocadinho de coesão territorial, porquanto quer eu, quer aqui o Sr. Presidente da Câmara de Chaves, e na altura em que o acordo de parceria estava a ser elaborado, batemos às portas todas, batemos a todas as portas, fomos a muitos sítios no sentido de desbloquear esta situação, porque de facto, e como bem disse o Sr. Presidente da Câmara de Chaves, até para termos bons cuidados de saúde, para ir ao Hospital de Chaves, a população de Montalegre precisa desta estrada, portanto este percurso não pode de forma alguma ser interrompido. Convém dizer, e antes de dar a palavra ao Presidente da Câmara de Chaves e ao Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, para que as pessoas tenham uma ideia, que entre Chaves e Montalegre são cerca de 45 km, mas 45 km em perfil de montanha. Nós todos fizemos este percurso há pouco para chegarmos aqui, uma estrada sinuosa, curvas e contracurvas, o piso em muito mau estado, portanto é uma estrada perigosa, sobretudo no inverno, onde neva muitas vezes. Alguém com um problema cardíaco em Montalegre não vai conseguir chegar ao hospital
mais próximo, que é em Chaves, provavelmente com vida. É disto que nós estamos a falar, é a partir desta ponte para perceber como é que estas pessoas vivem. Senhor Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, tutela uma instituição de ensino superior, cujo objetivo é também captar sangue novo, sangue na guerra para esta região. Olha para isto tudo, para esta situação como um monumento ilustrativo do centralismo? Bom, eu julgo que nos últimos anos o país não foi alvo de planeamento. Nunca se pensou o país como um todo. Centrámos-nos nos 4 grandes questões que preocupam o país, que são as questões económicas e financeiras, as questões do desemprego, mas há 2 adicionais que têm um forte impacto nesta região, que é a questão da demografia e o esvaziamento. Os estudos que têm sido publicados por fontes independentes, nomeadamente pela Universidade de Aveiro, comprovam que há aqui zonas de território que vão esvaziar. E Portugal tem vindo a fazer parte dos países do sul da Europa que reivindica mais coesão numa Europa do Norte com o do Sul, mas esquece que é preciso ver um pensamento interno, as diferenças intrarregionais. E, portanto, nós teríamos que criar aqui outro tipo de estruturas de desenvolvimento. É preciso criar emprego, tentar fixar a população. E consegue-se criar emprego e fixar a população com situações como esta? É evidente que este é quando eu falo num símbolo, é um exemplo do que é preciso fazer para o interior. Não é apenas a estrada e terminamos aqui, porque depois a estrada não servirá para nada se não fizermos o resto. Eu acho que é importante valorizar os produtos regionais, todos estes valores endógenos que nós possuímos. Está comprovado que áreas de crescimento, como seja a questão do turismo de montanha, vai ser uma das prioridades da Europa e, portanto, aqui é uma região de excelência para tudo isso, não só pelas condições que existem para viver e para praticar esse tipo de atividades desportivas, mas há aqui recursos que é preciso potenciar. E é preciso estradas que levem e que tragam, não é? Que aproximem em vez de afastar. Isso é fundamental. Um facto, mas eu acho que temos que pensar mais a região do ponto de vista da economia para tentar fixar pessoas. Não, isto termina com esta geração de presidentes de Câmara, porque por muito que queiram fazer, por muito sentem-se impotentes perante este centralismo que existe. E o centralismo não penso que é só lisboeta, muitas vezes existem outras formas de outras forças que conduzem a que os dinheiros sejam desviados para outros setores. Muito bem, agora vamos ouvir, vamos para o terreno. A ponte provoca também estupefação e espanto dos dois lados, de Montalegre e Chaves. Em Vilar de Perdizes fala-se da barração. Todos esperam que seja encontrada quanto antes uma saída para este impasse. Do outro lado da ponte, em Soutelinho da Raia, Concelho de Chaves, retoma-se uma expressão que já aqui foi utilizada por nós. Começou a construir-se a casa pelo telhado no Namaral. O impasse e a imagem contribuíram para que a expressão não fosse gasta. Ecoa aqui no Barroso, passou pelo discurso de autarcas, percorreu os jornais, foi às televisões, pontua agora os retratos na rádio. Começou-se a construir a obra pelo telhado. Tem lá a ponte, que aqui começam as obras pelo telhado. Primeiro iam fazer a estrada e depois fazer a ponte, senão aquilo não dá para nada. Merece a pena ter lá a ponte assim. Guilherme vive em Soutelinho da Raia, a poucos quilómetros da ponte e do rio Açoreira. Conhece os caminhos sinuosos até Montalegre, conhece os retratos que os portugueses, todos os portugueses, vão deixando do país. É mais ou menos o retrato do país. As pessoas só gastam dinheiro onde é que não devem, onde é que deviam empregar, onde é que faz falta. Fizeram ali assim aquilo, que aquilo é uma vergonha. Aqui o dinheiro foi investido, falta o resto, falta uma solução, mais uns cobres. É verdade, é verdade. Muitos cobres, milhões para fazer brilhar a ponte e desenterrar o investimento. Assim está mal, disse na aldeia da Raia, em Chaves. Está mal, isto está mal, agora ficar ali aquele dinheiro enterrado. E dá para fazer falta ligar esta estrada. João Roque não resiste, vai à expressão clichê. É o país que temos, está ali aquela miséria. É o país que temos, no país onde João Roque vê aquela miséria. Perde-se tempo, aumentam-se os gastos e Montalegre fica cada vez mais longe. Daqui a Montalegre ainda se encurtam para aí de 8 a 10 quilómetros. Do outro lado do rio, do outro lado da ponte, aqui em Vilar de Perdizes, abre-se o léxico. Aquela ponte é uma aberração, no fundo. Não tem sentido nenhum fazer a ponte sem primeiro fazer o rompimento da estrada, pelo menos. Pelo menos o rompimento da estrada. A via, que não é um pormenor, o caminho que falta construir e percorrer. Se fizerem a estrada, tem uma coisa bem feita.
A estrada tem que a fazer. Alfredo tem 78 anos, muitos a sentir, diz, desleixo para com o interior, a ver Lisboa lá embaixo e uma ponte que deixa a autoestrada cada vez mais longe. E nós andamos aí, queremos ir para Chaves, e andamos aí a olhar onde está um buraco e a fugir de um e encontra logo outro e é assim. E vais comprar um carro, custa o mesmo preço que custa os que andam nas autoestradas, até porque neste país já aconteceu isso e acontece. Já tem autoestradas a mais nos grandes centros. Já o futuro apanha-se outra vez do outro lado, em Soutelinho da Reia. O futuro precisa de cor e de vontade política para que a obra e a imagem do país não fiquem a preto e branco. No futuro, o país está assim e aquilo não tem solução. Aquilo nunca mais é feito e fica lá assim aquilo, nos trata a preto e branco. Tentemos dar-lhe cor. Penso que vai ter uma definição. Penso que vão fazer a estrada, pelo menos. Porque é bem aqui para, não só para Vilar de Perdizes, mas para todo o concelho. A reportagem do jornalista Nuno Amaral, junto das populações dos dois lados da ponte, de Chaves e de Montalegre. Sr. Secretário de Estado José Mendes, ouvimos aqui expressões como este é o retrato do país, este é o país que temos. Agora pergunto-lhe eu, este é efetivamente o país que temos? Vai sendo o país que temos, não é? E é preciso fazer alguma coisa para alterar isso. Vamos lá ver, eu acho que, por um lado, como aliás já foi referido, há aqui um problema de organização daquilo que é a função do Estado, daquilo que comumente se designa por descentralização, que é preciso ser reativada e sobre a qual este Governo procura agora, e isso está bem expresso nas opções do plano para os próximos anos, fazer alguma coisa, nomeadamente voltar a dar uma centralidade à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, que teve de alguma forma no passado e que deixou de ter, no sentido de ter capacidade de planeamento, ter competências atribuídas, de ter orçamento e, no caso concreto, de ter legitimidade política e democrática. Aliás, isso faz parte do plano de transferência de competências do Governo relativamente quer às autarquias, quer às comissões de coordenação de desenvolvimento regional. Acha que com uma descentralização efetiva de competências, acompanhada dos respectivos meios financeiros, casos como este não aconteceriam? Eu acho que a probabilidade de acontecerem é muito menor, não é? Porque passamos a ter um órgão de planeamento muito mais próximo dos problemas. Porque é muito bonito falar do princípio da subsidiariedade, mas a verdade é que, de facto, parece que quem toma as decisões está muito longe dos problemas, está muito longe das populações, está longe do terreno da realidade, e isto parece apenas um desenho de uma ponte que não dá a nada, parece quase um fé-diver. Mas assim não é, sobretudo para as populações, como aliás acabámos de ouvir na peça que passou recentemente. Portanto, ao nível da estrutura e da delegação de competências e dos recursos, é preciso dizê-lo, é preciso fazer alguma coisa e, como digo, o Governo procura fazer esse esforço e tem-no devidamente sinalizado. O que inclui também, enfim, para além daquilo que é a criação das autarquias metropolitanas, que não são agora para aqui chamadas, o reforço da colaboração intermunicipal e, portanto, daquilo que são as competências dos municípios. Mas é preciso dizer também que o problema não se esgota aí. Porque eu acho que no passado e ao longo de vários programas comunitários houve mais do que oportunidade e dinheiro para fazer este tipo de intervenções e elas não foram feitas. Se quiser que eu lhe dê outro exemplo. E porquê que não foram? Não foram feitas porque aparentemente, quando se definiam as prioridades, havia ou ausência de planeamento ou havia outros interesses em jogo. Esta é que é a realidade. Quer dizer, e o Estado tem por obrigação filtrar este tipo de situações. E a verdade é que, enfim... E depois as situações passa, a culpa é para o Estado, depois é para as autarquias, depois é para a Comissão Europeia, e o certo é que andamos aqui num círculo vicioso, justamente, sempre a ir ao mesmo ponto de partida. Justamente, claro, mas deixe-me dizer-lhe que a única forma de definir um projeto de desenvolvimento para as regiões de baixa densidade... Que é o caso destas. Exato. Nós estamos em dois dos concelhos mais isolados do país. Exatamente. Eu prefiro usar mais o termo baixa densidade do que o termo interior, porque também há baixa densidade junto ao litoral e também há muita ruralidade junto ao litoral. E também há cidades e cidades desenvolvidas no interior, não é? Como é o caso de Vila Real, que aqui não está longe, ou mesmo de Chaves. E, portanto, dizer que na baixa densidade, quer dizer, o projeto de desenvolvimento, aquele que permite pelo menos reter as pessoas que cá estão e qualificá-las, é um projeto que passa pelo reforço dos aglomerados urbanos mais importantes. Esse reforço tem que ser feito. E não havendo esse projeto, ou a única forma de plasmar esse projeto e de ele ser assimilado pelos agentes que estão no terreno, é nós termos órgãos de planeamento mais próximos das pessoas. Não é seguramente um qualquer ministério.
em Lisboa que vai ser capaz de se preocupar com este problema ou que vai ser capaz de perceber as dinâmicas regionais aqui, por exemplo, em Montalegre e em Chaves. Não é? E, portanto, esses passos vão ter que ser dados. Se não forem dados e se continuar a ser um catálogo de intenções, o país continua tal como está, continua encravado em muitas situações. Não, o país continua, sobretudo, com um projeto de desenvolvimento que não é territorializado, que assenta nas estatísticas nacionais, globais do país. Dizer que o país melhora X% é uma coisa. Outra coisa é dizer, dentro desse país, que corresponde a um território e corresponde a populações, quanto é que melhora na região A, na região B, na região C. E esse trabalho vai ter que ser feito. Muito bem. Sr. Presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, acredita que com uma descentralização de competências, neste caso, e olhando para este caso da ponte e projetando outras pontes e outras realidades do país, com uma efetiva descentralização de competências, esta situação tinha um responsável, tinha um rosto, tinha um nome e não se chegaria a este ponto? Seguramente. Que competências é que o senhor gostaria de ter e não tem para resolver esta situação? Eu continuo a defender que nunca mais conseguiremos dar coesão ao território se não avançarmos para a criação de regiões, algo que está na nossa Constituição, que nunca foi implementado ou então que se tenha a coragem de retirar da Constituição. A descentralização, desde que digamos, muito bem estruturada, muito bem pensada, e com órgãos de decisão que tenham mesmo capacidade de decisão espalhados pelo território, pode minimizar, pode ajudar a resolver o problema. Eu não percebo porque é que se não avança para a criação de regiões, confinando-as ao nível das comissões de coordenação. Não era preciso haver guerras entre ninguém, porque é pacífico o território administrado pelas comissões de coordenação, criando gabinetes de articulação com a estrutura central e administrativa do Estado, mas onde os senhores presidentes da comissão de coordenação e os seus colaboradores tivessem efetivamente capacidade de decisão, evitando-se até a correria semanal que todos os autarcas do país fazem para Lisboa e onde vão e regressam. Vão a despachos e vêm sem nada. Muitas vezes dá para comer um bom jantar e a meio do trajeto, porque algumas vezes nem para isso dá. Sr. Presidente da Câmara de Chaves, se tivesse outro tipo de competências, se lhe fossem atribuídas outro tipo de competências, no que ao seu município diz respeito, esta situação não estaria como está? A da ponte? Uma ponte encravada? Não sei se algum dia os municípios quererão ter competências para definir uma rede regional de estradas. Não quer? Não. Uma rede regional de estradas é competência, como disse o meu colega de Montalegre, de um governo regional. O país realmente está demasiado centralizado e eu e o meu colega de Montalegre já fomos ao Instituto de Infraestruturas de Portugal fazer a seguinte proposta. Para as estradas de Portugal, não é? Exatamente. Fazer a seguinte proposta. Nós estamos disponíveis para que sejam desclassificados alguns troços de estradas nacionais e que seja reclassificada esta estrada como uma estrada nacional. Portanto, repare, nós estamos sempre a pedir. Vamos lá ver se nós percebemos. Portanto, sem dinheiro para suportar os custos de construção do novo troço, deste troço que nós estamos a falar, os senhores sugeriram, há já bastante tempo, que a obra ficasse a cargo da empresa Estradas de Portugal e, em troca, os dois concelhos assumiriam a manutenção de algumas vias nacionais que atravessam a região. É isto? É isso mesmo. Estão na jurisdição da Estrada de Só que Portugal. isso pressupõe alterar o plano rodoviário nacional. E aqui é que entramos logo em complexos, porque em Portugal fazer um plano, alterar um plano, é uma coisa sempre muito complexa. Os planos podem ter alterações cirúrgicas, não precisa de ser o plano todo revisto e alterado. Uma alteração cirúrgica que, com incidência neste território, município de Chaves e município de Montalegre, classificasse esta estrada como uma estrada regional ou nacional. Se calhar aqui até hoje
a Rede Nacional de Estradas podia ser só as autoestradas e as outras serem todas regionais. Podia ser. Mas que resposta é que tiveram à vossa proposta à antiga Estradas de Portugal? Não era competência das Estradas de Portugal, era competência do IMTT, não é? Exatamente, e pronto, e ficámos-nos por aqui. E aqui portanto, estamos na tal história de a culpa passar de uma entidade para outra, do Estado para o IMTT, para as Estradas de Portugal, para as câmaras de Montalegre, para as câmaras de Chaves, qualquer dia para a reitoria da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro também, e andamos neste limbo, nesta passagem. Sr. Reitor, como académico, olha se calhar para isto de uma forma diferente. No seu entender, qual seria a solução para tentar agilizar toda esta burocracia? Eu acho que a primeira questão, já ficou aqui clara, que é preciso um novo modelo de organização. De território e de ordenamento do território. E para isso, julgo que não só estão aqui sentados a esta mesa, mas muitos dos que estarão a ouvir-nos pensarão que é importante, que este seria um momento para pensar o país. Era preciso pensar o país e de uma forma desapaixonada e não agora culpar o atual governo, o anterior. Vamos ver como é que nós podemos iniciar um novo processo que se traduza num novo modelo de desenvolvimento. É importante, até porque estão criados instrumentos financeiros no atual quadro que podem potenciar já ter impactos na economia do território. Estou-me a referir, por exemplo, aos sistemas de incentivos das ações coletivas, às estratégias PROVER. Podem ser reforçados aqui alguns instrumentos que permitam atenuar estas diferenças que eu já não falo nacionais, intrarregionais, e portanto parece-me que este faz sentido pensar a situação. É lógico, também concordo que é importante descentralizar alguma das decisões e pensar o país de uma forma integrada. Continuo a dizer, este para mim é um dos 4 grandes problemas do país. Sou pena de 75% da população portuguesa ficar situada entre 2 grandes polos, Lisboa e Porto. Quando falo Porto, nas cidades, e o resto, teremos aqui pequenas zonas que eu chama-se do interior, agora vem as baixas densidades, eu chamo de territórios desafiantes, porque eu acho territórios desafiantes. Acho que há ideias. Eu visito com frequência estas localidades, estive na abertura da Feira de Montalegre e vi que a própria autarquia tem ideias para potenciar a economia local. Portanto, vamos todos criar aqui pontes, outro tipo de pontes, por isso é que eu no início da intervenção falei que esta era um símbolo do que é que temos que fazer no país. Muito bem, lançar pontos para o futuro. Ora, desde os anos 70 que Lourenço Fontes, mais conhecido por o padre de Vilar de Perdizes, conhece as curvas e contracurvas das estradas que ligam Montalegre a Chaves, ele diz que é preciso acabar de uma vez por todas com as teimosias, até porque sonha com o dia em que a ponte vai ser uma passagem para a outra margem do rio Açoreira. Sendo nós próximos de Chaves, tínhamos que percorrer uma distância medonha para ir a Chaves. Eu estando aqui a 22 km e andar 60 km para ir de Vilar de Perdizes a Chaves, ou mais de 60 km, por uma falta de uma estrada que ligasse as dois concelhos. Sr. Presidente da Câmara de Montalegre, ouviu aqui o Padre Fontes com este pedido, no fundo, mas também com a esperança de que esta ponte venha a ter uma passagem para a outra margem. Há aqui ou não uma questão de teimosias também e de algumas desavenças entre Montalegre e Chaves? Tem o autarca de Chaves à sua frente, nem sempre têm estado de acordo, agora estão aqui com um aperto simbólico de mãos que nós estamos a testemunhar, nem sempre têm estado de acordo relativamente a esta matéria. É uma questão de teimosia isto também? Nada disso, nunca, aliás, nós integramos uma CIM em que todas as decisões da nossa CIM são tomadas por unanimidade. Esta foi a primeira regra que nós estabelecemos. Isso não quer dizer que não haja divergências, não é? Claramente, mas depois chegamos sempre ao fim e estabelecemos consenso. Há uma grande harmonia, há uma concertação aqui de entendimentos e estamos ambos metidos neste processo de forma tão entusiástica e tão séria que eu não sei se... Eu peço ao colega de Chaves que me perdoe esta inconfidência que eu vou fazer. Depois de termos batido às portas todas, eu, perante alguém com responsabilidades neste país, disse isto: esqueçam Montalegre e intervenham só financeiramente do lado de Chaves. Porque da parte que disse ao Governo isso?
Aquilo que tem a ver com o lado de Montalegre, o município assume com os seus próprios recursos. O senhor assume aqui a construção da estrada da parte de... Absolutamente. Aliás, quanto dinheiro é que é? Aliás, a estrada, 3 milhões de euros. E o senhor tem esse dinheiro para investir? A estrada vai ser adjudicada, a parte que tem a ver com Montalegre está para ser adjudicada daqui até ao final do mês de março. Com dinheiros da autarquia? Com dinheiro, com recursos da autarquia. Portanto, o interesse essa garantia que deixa? Essa garantia o interesse que temos em viabilizar aquele investimento, aquela obra de arte lindíssima que ele está, em encurtar distâncias, em servir as nossas populações, eu cheguei e disse e repito, esqueçam Montalegre, que nós, do nosso lado, assumimos, intervenham só do lado de Chaves. Sr. Presidente da Câmara de Chaves está também disponível para intervir e para retirar dinheiro do Orçamento Municipal da sua autarquia para investir na construção desta estrada que liga à ponte, do lado de Chaves? Claro que sim, e o meu colega Montalegre sabe que eu já disse isso. Então o problema está resolvido? Não está, não. Então. Não tenho o dinheiro disponível este ano, provavelmente não tenho no próximo ano. E, quanto é que precisa, do seu lado? Vamos desenvolver isso por troços. Porque quando queremos o ótimo, que é requalificar a estrada de uma só vez, de Chaves a Socotinho da Raia, e construir este troço novo, porque há um troço novo a construir. Sim. De Socotinho da Raia à ponte, fazem falta 5 milhões e meio de euros. Portanto, o senhor precisava de 5 milhões e meio de euros. Sim, isso é para Montalegre, 3,5. Requalificar totalmente. Nós vamos, por fases, e numa primeira fase tentar fazer a ligação da ponte a Socotinho da Raia. E a partir daí ir requalificando os troços que estão mais degradados e sem fazer retificação de traçado, porque aí fazia falta o dinheiro todo, porque o traçado precisa ser ratificado, porque tem, como teve a oportunidade de ver, tem muitas curvas e tem, portanto, não permite a velocidade necessária para alguém que vai de urgência a um hospital. Não permite, de todo. Portanto, vamos lá ver se percebemos. O Sr. Presidente da Câmara de Montalegre compromete-se a assegurar os custos da construção desta estrada do lado de Montalegre e diz que tem 3 milhões e meio de euros para o fazer, certo? Sim, são 3 milhões, a obra está a concurso. E o senhor tem dinheiro e ela está a concurso, vai ser feita do lado de Montalegre? Sim, do lado de Montalegre. Do lado de Chaves, Sr. Presidente, precisava de 5 milhões e meio na totalidade, mas compromete-se a fazê-lo por troços, é isso? Sim, sim. E quando é que a obra vai então para o terreno? Do lado de Montalegre vai iniciar-se as obras, mais tardar no mês de maio. Maio. Atenção! Vou requalificar tudo o que existe neste momento, com construção de mais 2 pontes e com o alargamento da plataforma, com uma repavimentação, criar uma acessibilidade digna até ao limite, deixando de lado a ponte. Mas a ponte... Deixando de lado a ponte como? Porque o investimento, eu não vou agora... Eu tenho que criar uma acessibilidade fácil e boa e digna a Chaves. Como não há condições do lado de Chaves para que a seguir à ponte as coisas possam prosseguir, então vou requalificar a estrada municipal 508 que existe até ao limite do concelho e quando houver oportunidade do lado de Chaves retomaremos o assunto e faremos a ligação criando então os encaixes que são devidos a esta obra de arte, à ponte de que estamos a falar. Não estamos, Sr. Presidente da Câmara de Chaves, perante a iminência de uma resolução assim a breve trecho. Exatamente. Pronto, dei-lhe esta nota aqui ao meu colega estavam de Montalegre. Aí a trocar mensagens por escrito. Dei-lhe esta nota porque eu sei que Montalegre tem a atual estrada em concurso para requalificar, mas não inclui o troço de acesso à ponte que está tristemente isolada. E para isso é que precisávamos realmente de que a estrada fosse classificada como estrada regional ou como estrada nacional para podermos garantir esta boa acessibilidade. Por isso é que no início dizia que isto vai-se fazer, de uma forma ou de outra, isto vai-se fazer. Se vai fazer, pode demorar mais tempo ou menos tempo. Isso não invalida. Mas o tempo é dinheiro, como se costuma dizer, não é? O tempo é dinheiro. E aqui é mais do que dinheiro. Não há qualquer divergência. É qualidade de vida, é sobrevivência de muitas populações. Plenamente de acordo. Não há qualquer divergência entre a Câmara de Chaves e a Câmara de Montalegre. Pelo menos entre estes 2 atuais autarcas, temos sempre a preocupação
preocupação de articular políticas de forma a que as nossas populações nem sintam diferenças, às vezes na harmonização de taxas, etc. Temos essa preocupação. Eu disse que sim, que com o tempo havemos de resolver o problema. Mas isso é à nossa custa. Não me podem dizer é quando? Eu não se comprometem com datas efetivas. Presidente da Câmara de Montalegre, aponta para os Chaves. Eu, em relação às Chaves, não posso dizer quando, porque esse investimento é um investimento muito grande. Chaves, infelizmente, está com um plano de saneamento financeiro, que decorre de situações em que o país não é equilibrado. Quem criou este grande déficit ao orçamento da Câmara de Chaves é uma coisa que se chama Águas Trás-Montes. E que nós compramos a água mais cara do país, comprávamos... E são outras águas. Não são outras águas, é que repare, é que ao comprar a água a 69 cêntimos e a vendê-la a 45, gera um déficit brutal de 2 milhões de euros por ano. Já viu o que é que se pode fazer com 2 milhões de euros por ano? Felizmente, com a criação das Águas do Norte, a água baixou para 52 cêntimos e agora estamos em equilíbrio. Vamos ver se esse processo é revertido ou não é revertido. Porque, sabe, deixe-me só dizer isto, é que, e planeamento é isto tudo. Não é só planear aquilo que é de responsabilidade nacional. Também há que planear e ajudar a planear aquilo que é da responsabilidade municipal. E quando nos torna a nossa qualidade de vida mais cara, porque para garantirmos água de qualidade às nossas populações, nós, para não a ter mais cara, porque não podemos ter mais cara, então aí é que não tínhamos gente. Suportamos nós o déficit. Quando noutros territórios tem as águas de Douro e Paiva... Eu prometo que isso será assunto para outro tema que não é este. Estamos quase no limite do nosso programa. Convém referir aqui que este investimento que nós estamos a falar, a estrada de acesso entre Montalegre e Chaves, é também um esforço para aproximar o concelho do nó da A24 em Chaves, o principal eixo rodoviário da região. Isso levávamos para outras coisas, para as portagens, para o pedido de abolição de portagens, naturalmente, ou então para que elas fiquem mais baratas. Para que não sejam as portagens mais caras do país, mais uma vez. Sr. Secretário de Estado, está a ouvir aqui e está a assistir a este quase diálogo entre dois autarcas. Acha que o país pode ter futuro com uma nova visão? Ela está aqui, em termos teóricos, ela está aqui. Com esta visão colocada na prática, transposta para o terreno, poderemos ter outro tipo de futuro e outro tipo de situações e não voltamos a falar de pontos encravadas? Claro que eu acredito que o país tem futuro, não é? E mais do que o país ter futuro, eu acredito que o país tem futuro na sua diversidade territorial e demográfica. Mal de mim e mal de nós, e sobretudo enquanto membro do Governo, se pensasse que regiões de baixa densidade, que enfrentam uma tipologia de problemas diferentes daquela que se enfrenta na alta densidade, que também tem os seus problemas, não tivessem futuro. Bom, o que eu acho é que é justamente com este tipo de debate, é com este tipo de atores, e tenho aqui à minha frente o meu amigo Fontainhas Fernandes, que é reitor de uma universidade que está situada naquilo que se designa por interior. É com este tipo de atores, com este tipo de âncoras e com a capacidade de aproveitarmos o potencial endógeno e o potencial demográfico e o talento que existe em todo o país, também no interior, também na baixa densidade, é que nós construímos soluções para o futuro. Agora, aquilo que não pode acontecer, e é preciso dizer sem crítica a nenhum governo particular, porque isto é uma coisa que vem já há um par de décadas, ou há 3 décadas. E mesmo para finalizarmos? É que o que não faz sentido é nós, contribuintes, e nós, Estado, e nós, municípios, fazermos investimentos, por exemplo, para manter uma infraestrutura como, por exemplo, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e depois não criarmos as condições de contexto para que o valor que lá é criado, e o valor é o conhecimento e as pessoas, fique retido, pelo menos até onde é possível, na região, e que reverta a favor da região. Temos que trabalhar a montante e a jusante de forma a captar aqui vários tipos de seguramente, interesses. mas não é demais dizer e reforçar aquilo que eu disse no início, e de resto o professor Fontainhas Fernandes já disse que é importante fazer-se este redesenho do quadro de competências ao nível central, nacional, regional e local, incluindo o intermunicipal, para que sejamos capazes de ter sistemas que deem resposta aos problemas junto dos problemas e não distante dos problemas.
Muito bem, o nosso tempo chegou ao limite, o tempo voa em rádio. Agradeço ao Secretário de Estado José Mendes, ao Presidente da Câmara de Montalegre, Orlando Alves, ao Presidente da Câmara de Chaves, António Cabeleira, e ao Reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Fontinhas Fernandes, terem estado connosco aqui com a lareira acesa que ainda está ali a crepitar num café ao lado da Junta de Freguesia Vilar de Perdizes, e foi a 1,5 km de distância de uma ponte que não leva a lado nenhum, que não tem acessos, que não tem continuidade, uma cicatriz, como lhe chamamos, de cimento no meio do monte, entre os concelhos de Montalegre e de Chaves, onde estão enterrados 450 mil euros. Foi a partir daqui, do interior de Portugal, que hoje captamos na Objetiva da Rádio uma imagem sonora que teima em fazer ruído. A todos, boa tarde, até amanhã. Obrigado, Antena 1. Boa tarde, ponto final no Portugal em Direto, edição de